quando a gente está falando de uma empresa que está sendo bem gerida, então você está gerindo bem a empresa, você começa a ter lucro, fluxo de caixa positivo e você começa a se perguntar aquela pergunta que a gente fez anteriormente: será que eu distribuo? Será que eu reinvisto para crescer mais? Eu já vi muitos casos, mesmo de gente que passou aqui pelo G4, e casos, assim, empresas... Tudo bem que eram empresas relativamente novas, 5, 6 anos, crescendo muito rápido. E o fundador sozinho, sem nenhum sócio, e ele colocando todo o dinheiro do bolso, mantendo a empresa super enxuta, com aquele medo de que será que vai durar para sempre essa mega linha dos ovos de ouro? Porque eu já vi muita gente tentar me copiar e alguns estão conseguindo. Mas conversei muito com esse empreendedor, né? Ele falou, cara, eu venho de uma vida que eu tive muita privação. Meu pai separado da minha mãe, desde pequeno minha mãe que me cria, a gente nunca teve nada. Comecei a trabalhar cedo para pagar pelos meus estudos e acertei esse negócio ainda na faculdade. O negócio começou a crescer, crescer, crescer. Sou apaixonado por isso e vamos acelerar 6 anos. O negócio está crescendo muito, gerando muito caixa. Reinvisto o mínimo necessário para eu continuar crescendo e diferenciando a minha empresa. Mas eu tenho medo de ir para o próximo passo, onde eu aumento a senioridade do time, onde eu vou ter que tirar menos e colocar no bolso, porque eu não sei até quando vai durar. Será que vai durar? E eu tinha essa conversa, né? Eu conheço esse empreendedor desde o segundo ano dele, quando ele faturava 10 milhões. Hoje a empresa dele já fatura 300 milhões. Ele passou aqui no G4 quando ele faturava 10 milhões. Depois eu te conto por respeito a quem é o cara. E todo ano eu conversava com ele. E no começo eu até entendia. Pode ser, cara. Pode ser que você tenha achado algo que daqui a pouco vai morrer. Que via muita gente tentando copiar, ele não conseguia. Tentava copiar e não conseguia. Tentava copiar e não conseguia. Passou o segundo ano, passou o terceiro ano. No quarto ano eu falei pra ele, cara, de boa, você já aprendeu como isso funciona. Senioriza o time. Tá na hora. Não ouviu. No quinto ano, senioriza o time. Ele começou a seniorizar e agora, sexto, sétimo ano, ele já tá mudando muito o patamar do time, graças a Deus. E o negócio continua evoluindo rápido, crescendo rápido e gerando uma base de lucro maior. Por que você acha que esse tipo de coisa acontece com o empreendedor? E isso é a realidade que eu vejo de muitos empreendedores que passam aqui pelo G4. E é uma pergunta que não é filosófica, tá? Não Essa tem pergunta resposta. ela é bacana, mas ela é bem cruel. Porque no final a gente tem que ter coragem, né, para aceitar. Acho que eu responderia essa pergunta filosófica, bonita, sutil, com uma resposta de coragem. As pessoas, infelizmente, elas têm que ter coragem o tempo inteiro. E aí, se ele não investe, depois o cara atropela. Se ele investe, deu errado. Se o cara resolve ser funcionário de alguém, ele deixa a sorte do outro alguém o seu destino. Eu prefiro ser responsável pelas minhas cagadas e pelas minhas vitórias. Mas isso tem um fardo. Camus Viva Costa. É chato, é cansativo, mas eu não vejo outro caminho. Eu tive uma conversa muito semelhante a que você falou agora ontem à noite com um cliente meu, exatamente nesse tom. O que você pode fazer é bom, se começa a faltar coragem para você para tomar essas decisões, eu acho que então você tem que começar a se preparar para vender o negócio, certo? Porque onde você está na meia bomba, tem alguém querendo te engolir. Uma bomba inteira. Então, assim, eu sou talentoso, eu sou isso, eu comecei diferente. Eu entendi, mas sempre vai ter alguém achando que você é a meta a ser atingida, né? Por mais que a gente também não se sinta tão especial, a gente sempre atingiu um certo lugar que alguém almeja. Alguém está almejando o lugar de alguém o tempo inteiro. Perfeito. E é por isso que o ser humano evoluiu, por isso que ele descobriu vacina, carro híbrido, munição, ar-condicionado, foguete que sobe e desce, longevidade, botox, e vai do fútil ao útil e tá tudo beleza. Então, assim,
esse desconforto, essa vontade insana de evoluir, crescer, pensar, repensar, criticar e competir foi o que permitiu a gente ter uma casa confortável hoje com Wi-Fi. É isso que as pessoas têm que entender, né? E se nós perdermos essa coragem, a gente como sociedade vai para um lugar muito ruim, muito ruim. Vai ter alguém mandando todo mundo, né? É que o woke quer, né? Mas não vamos falar sobre isso. Assim, fica ruim, né? A gente hoje chegou em certos lugares porque algumas pessoas foram excepcionais, seja por caráter, seja por capacidade matemática, seja por altruísmo, seja por alguma coisa que a gente não é. Alguém melhor que a gente é um conjunto de pessoas. E a gente também tem que ser melhor, cada vez melhor. Então, acho que o tempo responderia isso aí com a coragem. Quando eu começar a perder um pouco essa coragem, tá na hora de eu começar ou a formar um time que tenha a coragem para eu ficar no dividendo, mas sem a governança eu também não tiro dividendo, né? Perfeito. Eu não consigo me aposentar se eu não tenho um time igual, melhor que eu. Perfeito. Porém, se esse time também não for sócio, eles não vão estar com o mesmo incentivo. O risco também, como é que fica? Porque aí vira um pouco algumas empresas corporativas, obviamente algumas são fantásticas, mas o cara está trabalhando o fio do orçamento dele e o risco-retorno não tem a ver. Qualquer coisa, ele mete o currículo dele no Headhunter e vai de novo. E vaza. Né? Esse caso aqui, o cara está concentrado, inclusive, patrimonialmente no negócio. Então, eu acho que na hora que esse desconforto começa a pesar muito, frente à vontade de transformar, é uma hora importante dele começar a fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto. E indo um pouco numa resposta que você não me fez ainda, o que a gente acha legal? A gente trabalhar com o acionista esses momentos e dizer, olha, o seu momento agora é um momento mais de porradaria, mais de coragem, depois a gente faz um momento mais de dividendo. Tá tudo bem. A gente teve um cliente nosso, eu já fiz esse comentário aqui, olha, eu quero me aposentar daqui a 2 anos. Falei, 2 anos não dá, nós não temos elementos estruturantes aqui. Aí eu sugeri 4, fizemos uma negociação, ficou no 3. Então, 3 para expandir, a partir do 4 dividendo. Né? Mas mesmo o cara no dividendo, que você teoricamente tem um rearranjo mais para geração de caixa de crescimento, eu tenho que ter cuidado, porque alguém não está preocupado com o dividendo, alguém está preocupado com o crescimento. Perfeito. Tem um cliente nosso já com uma certa idade, mas o cara é porradeiro monstro. E aí os filhos dele estavam fazendo uma discussão de comprar, enfim, os equipamentos, comprar outra empresa. Ele falou, é óbvio, porque se não fizer isso, alguém vai fazer. Então, o cara tem 75 anos de idade. Então, alguém tem que manter essa estamina, essa energia. Vou dar um rápido exemplo para fechar aqui. Eu estava numa construtora, um cliente meu, construtora, o patriarca, 85 anos de idade, os filhos 65, os netos 20 e poucos. A turma que estava com menos energia para crescer era a turma da terceira geração. E aí eu falei, pessoal, se vocês tiverem esse interesse de crescimento, não precisa dar aulas. Não está errado. Só não precisa de mim. Perfeito. Não está errado. Mas aqui não precisa pagar. O número para vocês aqui, mínimo, é isso aqui para eu estar aqui dentro. Aí terminamos a reunião, pipipi. Cheguei lá na hora de ir embora, o senhor velhinho chegou, Marco, olha, quando é que você volta aqui? Eu estarei por aqui, 85 anos. Por quê? Ele gostou da entropia. Por que o cara está com 85 anos ainda com tesão lá em cima? Porque o cara está com essa cabeça, ele quer ver uma certa entropia que seja positiva, não uma coisa que você vai lá, gera discórdia, só gera calor e não tem um caminho. Isso é burrice. Mas algum nível de discordância é importante.